Olha, tá tendo uma interferência pesada na Polícia Federal e uma guerra entre a cúpula da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal de todas as maneiras para evitar que denúncias de corrupção sejam investigadas pelos policiais federais. Parece que uma das únicas exceções são os inquéritos que o Alexandre de Moraes está investigando, porque o próprio Alexandre de Moraes determinou em decisão do STF que não se pode trocar nem a delegada e nem os agentes. Mesmo assim, o Bolsonaro tentou de tudo para fazer com que a delegada saísse do caso. Não conseguiu, mas em outros casos conseguiu. O caso do Bolsolão é um exemplo claríssimo, e tem também o chefe da Polícia Federal que comprou comprou um apartamento, um imóvel de luxo em Miami por 3,5 milhões de reais. E veja bem, ele quitou esse imóvel em 16 meses, quer dizer, em menos de 1 ano e meio, em 1 ano e 4 meses, ele pagou 3,5 milhões de reais, o chefe da Polícia Federal, Paulo Maiorino. Eu vou explicar isso aqui, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Vamos falar agora sobre a guerra da Polícia Federal e como estão impedindo que o Bolsolão seja investigado. Olha, alguns delegados que investigam... Tem vários órgãos dentro da Polícia Federal. Tem um órgão que investiga criminosos com foro privilegiado. E delegados que estavam nesse órgão queriam uma reunião com a chefia para falar sobre o Bolsolão. Eles viram vários indícios de corrupção nas emendas do relator. Essa reunião foi pedida faz alguns meses, já, desde maio que eles estão tentando investigar isso. O que aconteceu? Eles queriam uma reunião com a CGU. CGU é a Controladoria Geral da União, que também exatamente controla como se gasta as verbas públicas. Ok, o que acontece é o seguinte, isso chegou no chefe. O chefe é o delegado Lacerda, que é o chefe dessa parte, que é bolsonarista. Ele foi indicado pelo Bolsonaro, era um pessoal lá do Sérgio Moro, tiraram os lavajatistas e aí entrou um bolsonarista. Aí o que aconteceu? O chefe, ele cancelou a reunião e ele teve uma reunião só ele com a CGU. Ok, os delegados ficaram assim, como assim que você cancela a reunião de última hora? Ok, passaram-se algumas semanas e os delegados de novo foram ao chefe e falaram, a gente tem que investigar isso. E o chefe falou, não, eu me reuni ali com a Controladoria Geral da União e a gente já rechaçou essas denúncias, não tem corrupção nenhuma, não precisa investigar. Os delegados ficaram revoltados, eles se revoltaram. Por quê? Como é que você vai falar que não tem corrupção sem nem sequer investigar? No mínimo, o mínimo é você abrir um procedimento preliminar e começar uma investigação. Se aí no procedimento preliminar você vê que não tem indício nenhum de corrupção de nada, aí você nem investiga. Mas, se você não abrir nenhum procedimento preliminar e começar uma investigação, como é que você vai falar que não tem corrupção? Não se pode. Pois bem, o que começou a acontecer? Depois disso, 8 delegados foram transferidos, um a um. Eles foram sendo transferidos desse órgão para outros órgãos da Polícia Federal. Quer dizer, o Bolsonaro viu que poderia ser investigado pelos crimes do Bolsolão, e vamos lembrar, são vários crimes. Eu vou te dar um exemplo. Só no Ministério da Infraestrutura, foram 3 bilhões, em que a maioria desse dinheiro foi para a compra de tratores superfaturados. Teve senador bolsonarista, como Narcos Rogério, tem lá o líder, que é o Bezerra Coelho, que enviava verbas, tiveram verbas de mais de 100 milhões, eles enviavam verbas para cidades que não eram nem do estado deles. Por quê? Porque essas verbas eram sempre usadas por uma estatal que se chama Codevasp, que ela tem ali só gente do Ricardo Barros. Quer dizer, ali o dinheiro ia e sumia. Mais de R$500 milhões sumiram desse órgão, dessa Codevasp. E aí, o que acontece? Eles compravam tratores superfaturados, um trator que custava 100 mil, eles compravam por 350 mil. Aí eu vou falar, 10 tratores já se rouba 2,5 milhões. Se a gente falar de 100 tratores, a gente está falando de 25 milhões de reais. Mas a gente está falando aqui de bilhões de reais, e não só são tratores em um local, não, em vários locais. Tem cidade que nem precisava de trator e comprou mais de 120 tratores. Por quê? Porque estão roubando dinheiro na compra dos tratores. Porém, também em outras obras, ponte que nunca saiu do papel, lá em Maringá, o Ricardo Barros anunciou ele ganhou a verba de 30 milhões para fazer um centro de convenção, verba do Ministério do Turismo. Nunca saiu do papel, não existe o centro de convenção. Não existe o centro turístico lá, não existe. Simplesmente pegou 30 milhões e sabe-se lá onde ele enfiou esse dinheiro. Só para você ter ideia de como estão roubando. Os delegados queriam simplesmente investigar isso. Além de não poderem investigar, o governo Bolsonaro começou a transferir esses delegados. Eu falo, onde está o Alexandre de Moraes, que tem um inquérito de interferência na Polícia Federal? Por que ele não junta isso ao inquérito?
muito estranho. Onde estão os outros ministros do STF para começarem a mandar a Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República investigarem isso? Pois bem, não se sabe. É o que acontece. Os delegados foram sendo transferidos. Enquanto isso tudo acontecia, tinha uma outra guerra na Polícia Federal. Lembra do caso do delegado Saraiva, que foi quem pegou o Ricardo Salles na mão grande num escândalo que foi a maior apreensão de madeira da história do Brasil? Pois bem, madeira avaliada em mais de 40 milhões de reais. Logo depois que a Polícia Federal fez a operação, sem avisar o IBAMA, porque a Polícia Federal sabia que se avisasse o IBAMA, ali no IBAMA o Ricardo Salles colocou gente dele. E aí o IBAMA ia falar sobre a operação para os madeireiros, e os madeireiros iam dar um jeito de tirar aquela madeira de lá e de tentarem minimizar os danos da operação, e o Ricardo Salles ia tentar fazer com que a operação não acontecesse. Pois bem, depois que ele fez aquela operação, o Ricardo Salles foi lá, visitou os madeireiros, tentou de tudo para liberar a madeira ilegal e acabou não conseguindo. Isso virou depois um inquérito no STF, que caiu com a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia demorou mais de 20 dias para abrir o inquérito. No dia que ela abriu o inquérito, o Ricardo Salles ele saiu de ministro, ele foi exonerado, e o caso dele voltou para a primeira instância com o juiz bolsonarista. O caso está parado até hoje, desde junho até hoje, o caso está parado. Mais de 5 meses o caso parado, completamente parado. Quer dizer, o Ricardo Salles, até o momento, está completamente impune pelo crime que cometeu. Pois bem, o Saraiva, delegado, ele fez uma denúncia contra o Paulo Maiorino, que é o diretor-geral da Polícia Federal, que foi indicado pelo Bolsonaro. Ele disse, olha, ele comprou um imóvel em Miami, de luxo, um apartamento de luxo, de 3,5 milhões. E o pior é que quando começa a ver isso, tem as provas de que ele realmente comprou. E ele fez uma operação muito estranha para comprar esse imóvel. Para quem não sabe, o salário do Paulo Maiorino, do diretor da Polícia Federal, é de 25 mil reais por mês, ok? Ele ganha 30 e poucos mil reais, mas líquido. Você paga imposto, paga INSS, não sei o quê, papapá. 25 mil é o que ele ganha líquido. A esposa dele ganha 6.500 por mês. Quer dizer, ele e a esposa juntos ganham ali entre 31, vamos arredondar para 33, eu vou colocar um 1.500 a mais. 33 mil reais por mês ganham ele e a esposa. Para ele comprar um imóvel de 3 milhões e meio, ele ia ter que trabalhar mais de 100 meses. Porém, ele quitou esse imóvel em apenas 16 meses. Você fala, pô, esse cara deve ser um gênio das finanças. Aí o negócio estranho que ele fez no imóvel dele em Miami, olha só. Ele, em vez de ele pegar o imóvel e comprar à vista, o que ele fez? Ele pagou metade do imóvel à vista e a outra metade ele financiou em 16 vezes. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos, os órgãos de controle fiscal dos Estados Unidos, eles tendem a fazer vista grossa quando alguém compra um imóvel financiado. Se o imóvel é pago à vista, os órgãos de controle dos Estados Unidos já na hora vêm, opa, peraí, de onde está vindo aqui alguém com quase 800, 700, 800 mil dólares. De onde vem essa pessoa aqui do Brasil? Vamos ver aqui se é dinheiro legal, se não é, vamos investigar. Porém, quando metade é financiado, o órgão tende a falar, peraí, a gente está vendo outros crimes aqui, isso não deve ser nada. Então, ele pagou muito mais juros comprando imóvel financiado, metade financiado e metade à vista, do que ele pagaria se ele comprasse tudo à vista. Se ele esperasse os 16 meses, que pelo jeito ele tinha dinheiro, não sabe, sei lá, de onde ele está tirando tanta grana, a gente está falando aí de mais de 100 mil reais por mês, ele quitou 1.900.000 em 16 meses, a gente está falando aí de 120 mil reais por mês. Ele podia esperar um ano e pouco, comprar à vista, ele teria economizado assim uns 400 mil reais. Porém, não. Ele preferiu fazer o financiamento, que é exatamente para os órgãos de controle dos Estados Unidos não o investigarem. Só para você ter ideia de como as coisas são muito, mas muito sombrias no governo Bolsonaro. E aí fica a pergunta, de onde vem o dinheiro do diretor-geral da Polícia Federal? Não sabemos, porque é completamente incondizente com o salário dele, assim como a mansão do Flávio, a mansão de 14 milhões que ele disse que custou 6 e que ele financiou com um empréstimo a juros baixos, que dão até prejuízo para o banco, que é também um banco estatal, que é o BRB de Brasília, que ele disse que custou 6 e custou 14, e mesmo se custasse 6 é incondizente com o salário do Flávio, a não ser que a esposa dele seja assim, uma pessoa milionária, e não é. Não é. Ele teria que ganhar mais do que o triplo do que ele ganha para pagar aquele imóvel. Quer dizer, tem coisa ali rolando que a gente não sabe e que a Procuradoria-Geral da República não investiga. O STF simplesmente faz vistas grossas. Tem ali o inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O
inquérito, agora está uma guerra nesse inquérito, porque o Bolsonaro ele foi depor, o Bolsonaro fez acusações ao Sérgio Moro, mas a Procuradoria-Geral da República, isso foi uma pancada do Aras no Bolsonaro lá atrás, no ano passado, determinou que durante o depoimento do Bolsonaro, que foi presencial, o Sérgio Moro deveria estar presente. Pô, eu queria ter uma câmera para ver o Moro e o Bolsonaro frente a frente no depoimento dele. E fizeram o depoimento sem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro entrou, como ele é parte no processo, e falou, não, eu quero estar no depoimento. Pois bem, nessa briga eu torço para a briga. Porém, há várias interferências do Bolsonaro na Polícia Federal que não estão sendo anexadas nesse processo e que não fazem outro processo, ou outras investigações, para apurar se realmente houve interferência ou não. Eu vou te falar, eu vou te dar um spoiler. Obviamente houve interferência. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Alagoas, denunciando... Palmeira do Índio, o nome da cidade. Interior de Alagoas, denunciando os crimes do Bolsonaro. Só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Ah, meu Brasil! Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil! Tá aqui um dos trechos